Olá, boa tarde, tudo bem? Deixando aqui fixo, como prometido. Estamos aqui novamente ao vivo, então toda terça-feira, esse bate-papo aqui comigo, né? E como foi divulgado aí, né, um pouco antes, então vamos continuar a nossa jornada a respeito das funções cognitivas, né? Quem está me acompanhando aqui toda terça-feira viu que nós começamos a falar um pouquinho das funções cognitivas, nossas funções cerebrais. Depois falamos um pouquinho de como desenvolver, aprimorar, né, nossa atenção, percepção, concentração, memória, funções de linguagem, né? Nesse programinha que a gente está chamando aí de ginástica cerebral, né? Depois falamos um pouquinho de raciocínio lógico e, como prometido, hoje a gente veio falar sobre o nosso pensamento, a nossa capacidade de pensamento lateral, né? Bom, então o que é isso, né, Nicole? Pensamento lateral, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Nicole, sou psicóloga, professora, coordenadora do EADélia, da Escola Técnica Adélia, né? E, continuando a nossa linha de raciocínio, eu queria trazer um pouquinho, algumas reflexões a respeito do nosso pensamento lateral, que é então uma função cognitiva, né? Uma função cerebral e que nós podemos e devemos, né, usá-la a nosso favor, para quem vai prestar uma prova, para quem vai tá fazendo home office, né, quer estudar alguma coisa, quer aprimorar os seus estudos. Então, sim, aqui ó, o Thiago comentando, raciocínio lógico é a melhor coisa que existe. Thiago, você viu a nossa live da terça-feira passada, que foi exclusiva de raciocínio lógico? Né? Então a gente vai fazer a mesma. Vamos entender qual é a diferença então de raciocínio e pensamento lateral, né? Vamos conversar um pouquinho disso aqui. Lembrando que então o raciocínio lógico e o pensamento lateral, eles são funções cognitivas complexas. São as mais complexas que nós temos, né? Dentre a atenção, percepção, memória, as funções cognitivas de raciocínio lógico e pensamento lateral são as mais complexas. Por quê? Porque elas envolvem a interação do indivíduo com o meio, né? Com o ambiente em que vive, com outras pessoas, com o trabalho, com as coisas, com o ambiente. E o pensamento lateral está totalmente relacionado ao nosso raciocínio lógico, né? Mas qual que é a diferença, então? Por que, Nicole, que você está tratando isso como assuntos diferentes? Então, quer dizer que raciocínio lógico é uma coisa e pensamento lateral é outra? Sim. Por quê? O pensamento lateral, né, que é o tema da live de hoje, ele é a nossa capacidade de pensar diferente, né? Então, é a nossa capacidade de raciocinar, olha a palavra raciocínio aparecendo aí, de forma diferente. Nicole, então qual que é a diferença de raciocínio lógico e pensamento lateral? Bom, a diferença é que o raciocínio lógico, né, é aquele que a gente utiliza utiliza o nosso aparato cerebral, nossa inteligência, nossos aspectos para solucionar um problema novo, tá? Então, o raciocínio é o que me permite solucionar problemas novos. E o pensamento lateral é aquele que me ensina a pensar diferente em relação a um problema já conhecido, tá? Então, quando eu já tenho uma situação conhecida, um evento, um fenômeno já conhecido, né? Algo do meu dia a dia, algo do meu trabalho, e que eu já conheço, e que eu já utilizo ele, já sei até alguma solução para aquele tipo de determinado problema, né? Então, é algo que eu já domino, que eu já conheço, mas o pensamento lateral é o que me faz pensar diferente. Lembra? Tem até uma expressão, né, muito utilizada aí, que virou um jargão, que seria o pensamento, o pensar fora da caixinha, né? Então, o pensamento lateral é isso, é o pensar fora da caixinha. Então, retomando, o raciocínio é quando me surge uma situação nova, um evento, um fenômeno novo e eu dou uma nova solução para o problema. O pensamento lateral é algo que já existe, né? Quando eu estou diante de um fenômeno que já existe no meio, já existe uma solução, mas eu passo a pensar diferente sobre esse evento, sobre esse fenômeno. Gente, as coisas, elas são muito, são ligadas, né, de uma maneira muito tênue ali uma da outra, mas sim, são processos cognitivos, processos mentais que ocorrem de maneira diferente,
né? Então é por isso que é importante a gente saber para treinar exatamente o que é que a gente pode fazer para melhorar nessa nossa ginástica cerebral aí, né? Que a gente vem falando nessas semanas. Bom, agora, quando eu já tenho, então, uma solução conhecida para um problema, né? A gente fica ali no automático, a gente já atua, já faz, né, as coisas no automático. Então, é como se aquela solução, daquele raciocínio lógico que eu tive ou que alguém teve e eu continuo seguindo aquela lógica, eu apenas reproduzo ela, né? Então, o nosso cérebro ele fica no automático. O pensamento lateral, por estar ligado a essa capacidade que nós temos de pensar diferente sobre algo, de olhar de uma forma diferente, gente, ele está diretamente ligado ao ser criativo. Quanto maior for a capacidade de pensamento lateral de um indivíduo, maior é a criatividade que ele tem, né, para resolver os problemas. E qual que é a maior dificuldade, então, da gente desenvolver o nosso pensamento lateral? Será que alguém arrisca? A nossa maior dificuldade para desenvolver o pensamento lateral é justamente os nossos pré-conceitos, né? Bloqueios que nós temos que nos impedem, então, de pensar diferente. Então, muitas vezes a gente olha para uma determinada situação e fala: nossa, mas eu poderia fazer isso dessa forma, aquilo daquela outra forma. Ah, mas não vai dar certo, ou senão, não, vai interferir em alguma outra coisa. Então, eu já venho com uma predisposição, um preconceito, um bloqueio, né, que me impede de pensar diferente sobre determinada situação, né? E os estudiosos a respeito do pensamento lateral chamam isso, inclusive, de inadequação, né? Porque é muito inadequado a gente tomar, né, juízos das coisas e deixar de pensar novas soluções, novas formas de trabalhar com determinada coisa só porque eu tenho um preconceito. Então, olha aí, mais uma diferença da lógica, né? Quem estava comigo semana passada. A lógica precisa desse preconceito. Por quê? Porque é o preconceito lógico, né? Então, a sequência dos fatos da lógica, do raciocínio lógico, me leva a uma determinada solução. Agora, a sequência dos fatos de algo já conhecido, ela pode sim ser quebrada. Para quê? Para que surjam oportunidades de eu exercitar, então, o meu pensamento lateral. Para que surjam oportunidades de eu, então, fazer diferente, olhar diferente para aquilo, né? Então, essa linha muito tênue entre o raciocínio lógico e o pensamento lateral é o que vai diferenciar se eu vou ser uma pessoa solucionadora, solucionadora de problemas, aquela pessoa que resolve tudo, ou se eu vou ser aquela pessoa criativa, que não necessariamente resolve, mas aprimora, deixa isso melhor, entendeu? Então, é uma diferença pequena entre o raciocínio lógico e o pensamento lateral, mas que é fundamental para a gente entender um pouquinho, né, do porquê exercitar de forma diferente o nosso cérebro, as nossas funções cerebrais, né? Bom, Edward de Bono, ele no seu livro, lá em 1970, quando ele começou a estudar esse processo que mexe com a criatividade, né? Ele escreveu um livro que é Criatividade Levada a Sério, né? Esse é o título do livro. E ele conta, uma coisa bem, um enigma, né? Que eu quero contar aqui para vocês entenderem um pouquinho o que é esse pensar fora da caixa, né? Esse pensamento lateral. E essa diferença, né, de uma solução conhecida e de um novo olhar para uma solução já conhecida. Então ele conta no livro assim uma história de um agiota que tinha emprestado dinheiro para um comerciante e esse agiota se apaixonou pela filha desse comerciante. E aí ele estava disposto a perdoar a dívida do comerciante se o comerciante desse a mão da filha dele em casamento. Então ele propôs um desafio para o comerciante aceitou, né? Que ele ia colocar num saquinho uma pedra branca e uma pedra preta. E eles iriam em público, né? E a menina, né, a filha, iria tirar então do saquinho essa pedra. Se ela tirasse a pedra branca, ela seria então, o pai teria a dívida quitada. Se ela tirasse a pedra preta, então a dívida seria paga com o casamento dela com o agiota, tá? Então, tudo bem. O agiota, na hora de preparar esse saquinho,
pegou e colocou 2 pedras pretas lá dentro. E foram a público. E a menina viu, né? A filha do comerciante viu, mas não disse nada. Ficou com medo, né? De contradizer ali o agiota naquele momento. E aí foram a público e ela enfiou a mão no saquinho e rapidamente, a hora que ela tirou o saquinho, ela deixou a pedra cair. E aí todo mundo, nossa, mas né? E no chão tinha várias outras pedras, né? E aí fica, nossa, mas e agora? Como que nós vamos saber que pedra que você tirou? E aí ela veio com a solução e disse: é simples. Se nós tínhamos uma pedra branca e uma preta, vamos olhar qual é a cor que ficou dentro do saquinho, que a gente vai saber qual foi a cor da pedra que eu tirei. E aí, né, pasmem, o agiota não retrucou ela, por quê? Porque estava em público, não queria passar ali como desonesto. Então, hora que abriu o saquinho, estava lá a pedra preta, porque o agiota tinha colocado 2 pedras pretas, né? Então, entendeu-se que ela tinha deixado cair a pedra branca, e aí, então, o pai, né, tinha sido perdoado com a dívida. Gente, olha só, pensa, né? Isso é o pensamento lateral. Isso é pensar fora da caixinha, né? É um problema que já existe, que uma solução também já conhecida, né? Porque era uma solução que ela poderia falar, não, esperar na frente de todo mundo, olha aqui, tá vendo? Ele pôs 2 pedras pretas, que seria a solução que eu acho que 99% das pessoas que estavam assistindo esse imbróglio todo fariam, né? E que eu faria, talvez vocês que estão aí me assistindo fariam, que é a solução mais óbvia, que é a solução que o nosso raciocínio lógico nos leva a fazer, né? Qual é? Vamos seguir a lógica. Vou mostrar para todos que ele está sendo desonesto, está tentando enganar, e vou mostrar para todos que ele está, então, usando 2 pedras pretas. Não, ela fez diferente. Ela usou o pensamento lateral, teve uma chavinha ali de criatividade para quê? Para deixar, né, esse agiota sem ações, sem contestações, porque se ela mostra para todo mundo, ela ainda correria o risco do quê? Das pessoas falarem, não, então tô a pedra branca, tô a pedra preta, e aí ela ia ter que correr o risco de tirar a pedra branca, a pedra preta, não. Ela resolveu o caso de um jeito de que ficou decidido e confirmado que então o pai estava livre da dívida e ela não ia casar com a agiota. Isso é pensamento lateral, gente. Isso é pensar fora da caixinha. Isso é buscar para uma solução, né? Buscar uma solução totalmente diferente, totalmente inusitada, né? E que resolve o problema. Esse é o pensar fora da caixinha. Esse é o pensamento lateral, tá? Bom, e como que eu uso isso, gente, para prestar uma prova, que eu uso isso no meu home office? Como que eu uso, então, isso? Bom, o pensamento lateral ele é muito importante, porque, por exemplo, na área de exatas, né? Na área de exatas, não existe só um tipo de solução de problemas, né? A gente é ensinado a fazer aquele raciocínio desde a nossa escola lá tradicional, a pensar de determinada maneira na hora de resolver um problema de matemática. Mas existem diversas maneiras para você explicar, né, o mesmo conteúdo e resolver o mesmo conteúdo sem precisar usar aquela fórmula. Você pode simplesmente usar uma outra forma de olhar para aquele fenômeno, né? Do lado humanístico, linguístico, né? Se você consegue ter esse pensamento lateral, você tem uma visão macro das coisas. Então você consegue olhar para o fenômeno e pensar de forma humanística, linguística, em termos de natureza, de ciência, ver os impactos na sociedade, impactos na geografia, na história. Você consegue olhar para as coisas de forma macro. Então você tem a visão ampliada. Isso na hora de resolver uma prova, por exemplo, o Enem, né, que integra tantos outros conhecimentos, ou uma prova de um concurso onde tem muito texto, onde você é obrigado a ler muitas coisas, ou na hora de desenvolver ali a redação de um concurso, né, a fazer uma dissertação, você precisa, né, ter o pensamento lateral muito bem desenvolvido para demonstrar, então, a sua capacidade criativa, sua capacidade de resolver problemas já conhecidos de uma melhor forma. Numa empresa, por exemplo, né, para quem trabalha aí no RH ou para quem busca, né, um emprego, quando for participar de uma entrevista, alguma coisa, mostrar que tem uma criatividade bacana, né, nas dinâmicas que tem, nas perguntas. Por quê?
Porque dentro de uma empresa isso é riquíssimo. Se eu tenho um procedimento lá, pode ser numa indústria ou num comércio, eu tenho um procedimento que já é feito daquela maneira, ou seja, uma solução já posta que vem de um raciocínio já criado de alguém. Mas eu consigo identificar que tem uma maneira de eu fazer aquilo melhor e que aquela maneira de eu fazer vai me economizar tempo, vai economizar dinheiro, meu empregador vai adorar que eu dê essa solução. Então, mostrar a criatividade é algo fantástico também para o seu emprego, né? Então, é importante sim exercitarmos o pensamento lateral. É importante exercitar o raciocínio lógico? Sim, gente. Não tô falando que só porque, né, é uma coisa já conhecida, então ele não vale de nada. Não, ele vale muito, né? A sua capacidade de estar diante de um problema novo e dar a solução é riquíssima, mas também é muito rico, né? Você ter o start de pensar de forma diferente sobre as coisas que já são também conhecidas, tá bom? Bom, agora a gente vai passar como, né, todas as lives eu tô fazendo assim, a gente fala um pouquinho de conceito, entende um pouquinho, né, dos exemplos e depois a gente parte então para os nossos exercícios da nossa ginástica cerebral, né? Então hoje eu vou passar aqui 3 exercícios para vocês relacionados com pensamento lateral, tá? São exercícios um pouquinho mais complexos, assim como o raciocínio lógico, que a gente precisa de um tempinho ali para planejar, para fazer, mas que também são super tranquilos, né, de serem feitos. Então, o primeiro deles é saia da sua zona de conforto. Ai, que novidade, né, Nicole? Você vem falando isso há muito tempo, né? Então já faz aí 4 ou 5 semanas que a gente tá falando um pouquinho de saia da sua zona de conforto. Mas como que eu posso fazer isso na prática, no estudo? Bom, vamos supor que você está fazendo ali questões de matemática, questões de física. Tente não utilizar a calculadora, porque a gente sabe que hoje, desde o fundamental do ensino médio, as escolas permitem até usar a calculadora. Ou você mesmo na sua casa, né, fazendo a contabilidade da casa, acaba utilizando às vezes a calculadora. Então, tente não usar a calculadora, saia da caixinha, né? Force o seu cérebro a pensar de uma forma diferente. Não utilize fórmulas físicas, né? Então, tem lá a fórmula para calcular a velocidade. Mas será que se eu não fizer por regra de 3, e pensar com proporção, fazer, né, de um jeito aqui, de outro ali, será que eu não consigo resolver esse problema sem utilizar aquela fórmula física pronta? Sim, consegue. Muitas coisas você consegue, né? Então é interessante quando as pessoas vão fazer faculdade de engenharia, de exatas, que tem os cálculos, né? Os famosos cálculo 1, cálculo 2. É interessante que eles ficam assim, nossa, a vida inteira eu usei fórmula e aí vem essa disciplina na faculdade para me ensinar que eu não precisava ter usado, né, muitas fórmulas, que a gente pode só desenvolver o raciocínio de uma outra forma. Então, saia da sua zona de conforto. Esse é o exercício número 1, tá? Exercício número 2, mude a perspectiva com que olha as coisas, gente. Esse aqui é o exercício, talvez, que eu acho que a gente devia fazer, não apenas para desenvolver o pensamento lateral, mas para a nossa vida ser melhor, né? Para toda a vida. Então, o que é essa questão do pensamento lateral, de mudar a perspectiva com que você vê as coisas? Bom, sabe aquele famoso por que não? Por que não? Né? Então, se eu tenho ali alguma coisa, né? Tenho ali algum problema, algum fenômeno, algo que eu já conheço, se eu tenho ali, né, algo conhecido, por que não olhar de forma diferente para isso, né? Por isso que eu falo, é o famoso por que não, né? Então, vou contar uma história rapidinho para vocês. Você tá lá vendo uma notícia de jornal, né? Fazendo parte do exercício. Você tá ali vendo uma notícia de jornal e aí passa um acidente de carro onde o motorista capotou o carro. Ok. Bom, você pode olhar e falar, com certeza ele deve ter dormido, né? Alguma coisa. O pensamento lateral é aquele que vai fazer você olhar para aquele evento e falar, não, às vezes ele não dormiu, às vezes foi uma falha mecânica, às vezes foi um buraco na pista. Você dá então outras leituras para aquele fenômeno, né? A mesma coisa, né? E até já contando até algo que aconteceu especificamente próximo a mim, não comigo, mas próximo a mim, né? Tinha um determinado colega lá de sala que todas as aulas ele dormia. Então ele chegava atrasado, ele ia pro fundo da sala e ele dormia. E ele sempre dormia nas 2 primeiras aulas. Era uma coisa, assim, fantástica. Parecia que ele sabia que aquilo... Ele nem tentava mais ficar acordado. Bom, e aí tinha um professor que ficava bem bravo com ele, porque falava, gente, mas esse menino só dorme, será que é só na minha aula? Né? Como?
E qual era a imagem que esse professor tinha desse menino? A imagem que o professor tinha desse menino é que era um aluno desinteressado, um aluno que não gostava de estudar, um aluno que tinha dificuldades e que não estava interessado na aula dele. Tá. Passou 2 meses de aula, esse professor já estava por aqui desse aluno dormir na aula dele e chamou ele para conversar no particular. E aí, quando ele chamou para conversar, o aluno falou: olha, professor, não é que eu sou desinteressado, não é que eu sou um mau aluno, é que eu tenho uma dificuldade financeira na minha casa e eu preciso trabalhar todos os dias num bar, assim, assado, até as 4 da manhã, e é por isso que todos os dias eu acabo dormindo aqui nas 2 primeiras aulas, que é onde eu consigo descansar um pouco, porque depois do intervalo aí eu fico acordado, e aí eu já almoço, eu já trabalho à tarde, emendo meu trabalho à noite, então por isso que eu durmo nas aulas de manhã, não é que eu sou um aluno desinteressado. E esse aluno foi super bem nas avaliações, e ele passou e tudo mais, mas ele ensinou uma lição muito bonita, né, para esse professor, que é o pensar fora da caixa, que é o não julgar sem saber. Então, esse é o exercício de pensamento lateral, o segundo exercício que eu estou propondo para vocês, né? E que é fantástico, né? Porque a gente precisa aprender a olhar as coisas com outros olhos. Quando a gente se força a fazer isso, né? A gente começa a ver o mundo de uma forma mais criativa, mais possível, né? Então, toda vez, né, falando do exercício, então, se alguém, né, vier ali com uma notícia, às vezes alguma fofoca, né, pode ser uma notícia de jornal, mas pode ser uma fofoca, faça um exercício de, sim, capta aquela informação, mas pense, opa, deixa eu pensar todas as possibilidades. Então, será que aquele motorista, né, não bateu o carro porque ele não dormiu? A culpa não foi dele? Pode ter acontecido alguma coisa? Será que aquele aluno tá dormindo porque ele tem algum outro problema? Ou será que é porque ele é só desinteressado mesmo? Então, tentar forçar o seu pensamento a pensar de forma diferente. Pensar fora do comum. Se todos estão pensando que aquilo, né, é por causa de X, você elenca possibilidades. Não, pode ser X? Pode, mas pode ser Y, pode ser Z, pode ser A, pode ser B. Então, esse é o segundo exercício do pensamento lateral. Esse é facinho, né, gente? Porque a gente, no dia a dia, é colocado a diversas situações que a gente fala, nossa, mas por quê, né? Então, assim, o pessoal da escola técnica Adélia, né, que pode ter visto, né, algumas polêmicas aí do Colégio Adélia, quando a gente anunciou que as férias seriam agora no mês de junho. Muitos professores, não, mas por quê, né? Muitos pais, mas por que junho? Tá doido, esse povo tá doido, deixa as férias em julho, já não parou até agora, por que vai parar agora? Para em julho. Gente, antes de você, né, então, falar, estão querendo dar férias agora para depois não dar. Antes disso, vamos pensar quais são as possibilidades. Será que o colégio tem calendário das férias em julho? Será que o colégio recebeu alguma determinação legal disso? Será que o colégio está pensando, né, na previsão de volta e aí quando voltar precisa estar presencial, não vai dar para dar férias quando voltar presencialmente? Então, vamos pensar fora da caixinha, vamos elencar possibilidades. Esse é o nosso exercício de número 2, tá bom? E o exercício de número 3 é também, né, muito legal e ele tem um pouco a ver com os exercícios de lógica que eu comentei aqui na semana passada. Os exercícios de pensamento lateral são, então, os enigmas, né, que te forçam a fazer esse exercício de pensar fora da caixinha, né? Então, não sei se vocês já viram aqueles enigmas, né, que fala assim, você, por exemplo, eu lembrei de um legal, tem um que é assim, são 6 ovos em uma cesta e 6 pessoas. Cada pessoa pega um ovo. Como que pode chegar no final e ainda ter um ovo dentro da cesta? Alguém quer tentar? 6 ovos numa cesta, 6 pessoas. Cada pessoa retira um ovo. Como que pode acontecer, então, né, da última, de quando chegar no final, ainda ter um ovo dentro da cesta? Isso é um enigma. Isso é um enigma e eu não vou dar resposta agora. Eu vou dar resposta depois nos stories, tá bom? Então, existem enigmas que você pode pegar na internet, que você pode estudar, né?
para fazer e botar mesmo a tua cabeça para pensar, nossa, mas qual que é a possibilidade? Muitas pessoas chamam de pegadinha, mas não é tão pegadinha, é pensamento lateral, é você pensar fora da caixinha, é você pensar em algo novo, para uma coisa que você já conhece, que já está posto, né, que já existe no mundo, mas que você se força então a pensar diferente, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Quero fazer um convite para vocês, de vocês olharem o nosso link ali na bio, dá uma clicadinha ali no link da bio aqui do Oi Adélia, né? E aproveita que nós estamos com preço especial, tem inúmeros cursos para você sair dessa quarentena, desse isolamento social mais fortalecido, com mais conhecimento, com mais coisa aí para você agregar no seu trabalho quando você voltar a trabalhar, né, totalmente, ou se você está fazendo home office, né? Poxa, que bacana você mostrar para sua equipe de trabalho, para o seu chefe, que você tá mais atento, tá com a memória legal, tá com conteúdos novos que você aprendeu, que você estudou, que você tá dominando mais de informática, domina mais o português, sabe escrever textos de forma melhor. Então, assim, vamos sair dessa quarentena, desse isolamento social mais fortalecido, né? Eu acho que é essa que tem que ser a meta de todo mundo. E lá, nos cursos que nós temos no EADélia, você tem uma gama de cursos que você pode, então, se aprimorar, que você pode, com certeza, mostrar que saiu fortalecido disso. Não deixe de conferir clicando lá, tá bom? A partir da semana que vem, as nossas lives elas serão feitas no YouTube, mas a gente vai divulgar sempre aqui para vocês poderem correr e assistir lá, tá bom? Porque aí fica mais fácil para ficar salvo e tudo mais. E nós vamos continuar então todos os dias fazendo uma live para vocês, porém lá do nosso canal do YouTube, ok? Me comprometo essa semana a colocar alguns enigmas aqui para vocês, pra gente falar um pouquinho, continuar falando do pensamento lateral, tá bom? E já adianto que a partir da semana que vem nós vamos começar a falar um pouquinho agora das funções comportamentais, né? Falamos então das funções cognitivas, como treinar as funções cognitivas, melhorar a memória, atenção, percepção, concentração. E agora vamos falar das nossas funções comportamentais que nos ajudam na hora de trabalhar, seja home office ou presencial para quem está voltando, né? Ou na hora de fazer uma prova, tá bom? Esse é meu compromisso com vocês todas as terças-feiras, às 1h30 da tarde, ok? Fica de olho ali nos stories que eu vou postar os enigmas e quero ver se alguém vai me responder o enigma que eu deixei no ar nessa live, tá bom? Beijo, tchau, tchau!